E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E ultimamente eu fiz um vídeo aqui falando para vocês se vale a pena ou não você estar investindo e também mostrando o meu resultado. E surgiu uma dúvida muito grande de vocês, de que se vale mais a pena você investir em ações ou em fundos imobiliários. Então eu vou estar mostrando aqui na minha carteira qual que mais rendeu, qual que é o melhor investimento dos dois e qual que é o melhor que pode ser para você, mostrando os meus pontos de vista e também o meu resultado. Mas antes de a gente continuar com esse vídeo, eu quero saber aqui quantos reais que vocês recebem de renda passiva, aquele dinheirinho que cai na sua conta sem você precisar fazer nada. E é claro que para isso a gente já vai estar utilizando aqui uma ferramenta conhecida, quase quebrou o tablet aqui, conhecido como Trademap, para a gente fazer essa análise. Bom, para iniciar aqui, tá? A gente vai começar como? A gente vai pegar, ver aqui, olha, que hoje, tá? Eu tô com cerca de 182k nos meus investimentos, sendo que quase que 47% está em ações, 37% está em fundos imobiliários, tem um pouquinho no exterior e um pouquinho de provisões. Cara, no geral, tá? No geral, como que funciona a minha carteira aqui? Se você pegar, ver aqui as minhas ações, você vai ver o quê? Que as minhas ações são muito focadas nos dividendos. E também a parte de fundo imobiliário, que também é focado em proventos, que estaria relacionado a isso. Tanto que, se você ver a minha evolução de 2019 aqui, que saiu de R$11, para o ano de 2025, onde eu já recebi quase que R$3.000, quase que toda a carteira é focada nos dividendos. Então, essa ação que eu vou estar comparando aqui, por exemplo, ação contra fundo imobiliário para saber qual que é o melhor, você precisa estar ciente do quê? Que a minha carteira de ações é focada em dividendos, é focada em renda passiva. Então tem gente que investe mais na parte de opções, tem gente que gosta mais de ação de crescimento, mas a minha, no meu caso, é focado mais na parte de dividendos. Então lembre-se disso. Agora, qual que é o grande ponto aqui? Qual que é a grande resposta, sinceramente? Entre ação e fundo imobiliário, qual tem mais retorno é a ação. Ah, mas fundo imobiliário, lá eu vi tal pessoa que deu 500% de retorno, a HGLG11 desde o começo lá deu 400 e pouco por cento de retorno. Cara, não interessa. Não interessa porque, no geral, os fundos imobiliários têm um risco tão elevado como a ação, não tem um retorno assim tão grande e nem um potencial de retorno tão grande como a ação. Então a ação, no geral, por mais que ela seja mais volátil e que ela não pague mensalmente, ela tem mais retorno do que os fundos imobiliários. Não adianta. Pode pegar, fazer qualquer tipo de comentário me xingando aqui. Eu sou apaixonado em fundo imobiliário, tanto que você vai ver que eu tenho quase que 40% da minha carteira em fundos imobiliários, e são bons fundos imobiliários, tá? Só que a ação tem muito mais retorno e tem um potencial muito maior de retorno. Tanto que, olha, se você pegar e ver minhas ações, cara, a minha estratégia é muito básica. É comprar boas empresas aqui que pagam dividendos, que tem geração de caixa. É uma estratégia que é arroz e feijão, não tem nada mirabolante. Eu simplesmente compro e vou acumulando cada vez mais cotas. Por exemplo, Banco do Brasil. Hoje ele está caindo aqui, só que quando a gente clica aqui no Banco do Brasil, vem aqui, ó, desde o início aqui e vê a rentabilidade, a gente vai ver o quê? Que a rentabilidade aqui do Banco do Brasil, minha, desde quando eu comecei a comprar ele, eu tenho um retorno de 131%. Cara, não tem nenhum fundo imobiliário que vai conseguir isso aqui de retorno para você. Você vai conseguir cerca de 100% de retorno com os fundos imobiliários próximos de 10 anos de investimento. Isso considerando que o preço da sua cota vai ser estável. Então, as minhas ações, a grande maioria está passando já de 100% de retorno. Lembrando que eu invisto desde 2019 na maioria delas. E mesmo assim não deu 10 anos e já está passando muito mais de 100% de retorno. Então, tem que tomar cuidado com isso. A ação, querendo você ou não, dá muito mais retorno do que fundo imobiliário. Mesmo as ações que são mais focadas para dividendo. Então, tem Banco do Brasil, tem Banco do Brasil Seguridades, olha. Você vai ver a minha rentabilidade de 154%. Também tem aqui, ó, Itaúsa. Para quem está falando que eu só estou mostrando as ações que eu estou ganhando, olha na Itaúsa. Aqui, ó, se você conseguir ver isso daqui, olha, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Você vê isso daqui, olha, eu estou tendo um prejuízo nela de R$ 1.300. Então, R$ 1.300 na Itaúsa eu estou no prejuízo. Só que quando a gente pega, abre aqui, vem desde o início dela, a gente vai ver que a gente não tem uma rentabilidade tão excelente assim, porque eu ainda estou aportando cada vez mais na Itaúsa, mas mesmo assim eu já tenho um retorno de mais de 38% nela, por conta que ela está começando a pagar cada vez mais dividendos.
Inclusive, eu essa semana recebi cerca de R$500 da Itaúsa, que ela pagou quase que 50 centavos por cota. Eu tenho um pouquinho mais de 1.000 aqui, deu basicamente isso. Então, é uma empresa que está prometendo muito, pelo menos para mim, no futuro. Então, tem ela, tem a Taesa. Cara, a Taesa não dá até vergonha de mostrar isso aqui para vocês, porque quando você pegar, vai ver a rentabilidade dela aqui desde o início, vai dar... Abriu da Klabin, mas deu 77% da Klabin. Tem a Itaúsa, cara, tem Sanepar, tem Engie. Então, basicamente, todas as empresas que você investir focada em dividendos, se essa empresa continuar com aquela mesma qualidade de quando você investiu, elas vão dar lucro e vão dar muito mais lucro do que os fundos imobiliários. E para mostrar aqui para vocês os meus fundos imobiliários, você vê que são bons fundos imobiliários. São os fundos aqui onde a grande maioria dos analistas estão recomendando no momento, como o BTLG11, como a HGLG11, excelente fundo imobiliário, LVBI, AFHI, HGBS. Então, são excelentes fundos imobiliários. Só que quando a gente abre aqui nessa parte de retorno dele, a gente vai ver o quê? Que a parte de retorno é muito limitada, principalmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo em relação aos fundos imobiliários. Então, no geral, hoje, todos os fundos imobiliários estão ruins. Só que agora é que veio a grande pergunta, né? Eu tenho cerca de R$182 mil investido, tenho quase R$70 mil investido nos fundos imobiliários. Por quê? O que acontece? Você precisa entender que o melhor investimento não é aquele que tem o maior retorno, e sim o melhor investimento para você. Por que eu comecei a investir? Eu comecei a investir com os fundos imobiliários que eles me davam uma renda passiva mensalmente. Então o retorno do fundo imobiliário é quase que instantâneo comparado com uma ação. Você compra hoje, no próximo mês você já vê os seus dividendos aumentando. Então eu comecei e continuei toda a minha jornada nos investimentos basicamente por conta dos fundos imobiliários. Então a questão do psicológico ali dos fundos imobiliários para mim foi essencial. Então eu preciso ter maturidade de que as ações foram o meu melhor retorno até o momento, porém os fundos imobiliários foi o que me fez começar e continuar, porque eu com certeza ali teria parado, porque cara, tem ação que paga simplesmente uma vez no ano. Então se você dependesse dessa renda, dependesse dessa motivação para continuar, você estaria lascado. E isso só para vocês terem uma rápida ideia e uma noção do que em 2016 ali aproximadamente tem dois grandes investidores, aquele Michael Burry lá, onde o cara meio que preveu a queda lá da crise que teve, ganhou bilhões de dinheiro, e o Warren Buffett, dois grandíssimos investidores, onde um estava vendendo as ações da Apple e o outro estava comprando as ações da Apple. Então, os dois grandíssimos investidores ali, muito renomados, muito respeitados, estavam fazendo movimentos extremamente ao contrário, um comprando e o outro vendendo. Significa que um acertou e o outro não? Não necessariamente, porque no longo prazo os dois meio que acabou ganhando dinheiro com os investimentos. Então comigo é a mesma coisa. Continuo comprando fundo imobiliário porque eu acredito no potencial do ativo e ele me gera uma renda passiva mensalmente. E com essa renda passiva eu posso comprar outras ações, eu posso comprar outros fundos imobiliários, eu posso pagar até mesmo meu cartão de crédito, que eu já utilizei isso várias vezes para estar pagando. Simplesmente cai o dinheiro na conta, eu fico empolgado, vou lá e invisto muito, tenho que estar utilizando os dividendos para pagar. Mas faz parte. Então foi isso que aconteceu pelo menos na minha jornada de investimento. Então, conta aqui pra gente o que vocês acham. Qual que é melhor, ação ou fundo imobiliário?